Deus me deu outro tema, mas o outro tema é o Senhor Deus que vai adiante nas nuvens. Repita comigo, por gentileza, na ordem numérica 3, 1, 2, 3. O Senhor que vai adiante nas nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Quem achou o favor dizer amém. Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podeis assentar nesse espírito de adoração a Deus. Queridos irmãos, em Cristo Jesus, o texto pelo qual nós tomamos por base faz parte de uma das cartas escritas por um dos homens mais influentes do Novo Testamento, e por que não dizer mais influentes do cristianismo, a saber, o apóstolo Paulo, um homem que teve sua vida transformada por Deus, transformada ao ponto de ele mesmo escrever em uma de suas cartas: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. De acordo com Atos 9, Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja, que de caminho a Damasco, munido de cartas das autoridades que o autorizavam a perseguir, prender, arrastar e encerrar os crentes na prisão. Era um perseguidor que saiu a perseguir a igreja, mas no meio do caminho se encontrou com o dono da igreja e foi transformado e passou a ser perseguido. Era um perseguidor que passou a ser perseguido, alguém que defendia com unhas e dentes um judaísmo ortodoxo, mas passou a professar um cristianismo missionário. E nesse cristianismo missionário, Paulo vai fazer cerca de 3 extensas viagens, passando por muitas regiões e por muitas cidades, anunciando o evangelho e plantando igrejas. Haja vista que no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o historiador e doutor Lucas vai descrever a passagem de Paulo por Tessalônica. Tessalônica, nos tempos bíblicos, era a capital romana da província da Macedônia, que por sua vez ficava a menos de 160 quilômetros a sudoeste de Filipos. Tessalônica estimava aproximadamente 200.000 habitantes, sendo que havia naquela cidade uma enorme comunidade judaica. Eram muitos judeus zelosos pela lei, que tinham seu coração fechado para o evangelho de Jesus Cristo. Quando aprouve a Deus ter enviado Paulo naquela cidade, que pregou o evangelho e fundou uma igreja naquela cidade, mas por conta de intensas perseguições dos judeus,
Logo, Paulo teve que se retirar de Tessalônica. A seguir, Paulo vai para Bereia. Em Bereia, o apóstolo também teve um ministério bem frutífero, porém breve, por conta da perseguição dos judeus que o seguiam desde Tessalônica. Paulo teve que sair de Bereia e foi para Atenas. Em Atenas, Paulo se encontra com Timóteo, seu filho na fé. Paulo, ao dialogar com Timóteo, incumbe Timóteo de uma tarefa. Envia seu filho na fé para Tessalônica, a fim de saber quais eram as condições que se encontravam os irmãos tessalonicenses. Timóteo vai para Tessalônica e Paulo vai para Corinto, e o tempo passa. Lá Paulo se reencontra com Timóteo. Timóteo passa para Paulo um relatório acerca das circunstâncias e condições que se encontrava a igreja que estava em Tessalônica. Foi exatamente dentro deste contexto que Paulo passa a escrever sua primeira carta aos Tessalonicenses. O motivo pelo qual Paulo escreve sua carta aos Tessalonicenses inicialmente era encorajá-los a permanecerem firmes na fé, bem como viver de um modo que agrada a Deus. Ao escrever sua carta aos Tessalonicenses, Paulo trata acerca de uma das doutrinas mais relevantes, mais complexas e mais profundas do cristianismo, a doutrina do arrebatamento. O arrebatamento trata-se de uma promessa feita por Jesus, na qual ele mesmo disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei para vós outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Outro sim, Jesus Cristo também disse que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. E como foram nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e sobreveio o dilúvio e consumiu a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Assim vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Os próprios anjos testificaram e confirmaram acerca do retorno de Cristo à terra, quando esse mesmo Jesus caminhou sobre a terra por um espaço de 40 dias, entre sua ressurreição e sua
sua ascensão aos céus, e estando ele juntamente com os seus discípulos que estavam reunidos, e aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos convém saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E tendo ele dito isto, eis que foi elevado aos céus, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E eis que se puseram 2 anjos vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, o porquê estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi assunto nos céus, assim como vocês viram na nuvem, ele há de vir para vós. O apóstolo Paulo vai mais a fundo ainda em suas cartas, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e o versículo 50 em diante, dizendo: e agora digo isto, amados irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreve também aos crentes de Tessalônica, Paulo escreve dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Embora Paulo pregava cheio do Espírito Santo na época, escrevia inspirado por Deus, embora Paulo era dotado de dons espirituais, embora Paulo tinha convicção naquilo
discípulo que ensinava, que escrevia e que pregava. O contexto histórico religioso da época era marcado, caracterizado por rejeição, em detrimento à mensagem de Paulo, era caracterizado por incredulidade. Aleluia! Eu quero abrir aqui em parênteses a dizer para os irmãos que, embora acontecia isso naquela época, nos tempos atuais em que vivemos, Deus levantou uma igreja cheia do Espírito Santo para pregar essa mesma mensagem, e muitos não aceitam, muitos não entendem, muitos não creem, muitos não acreditem. Mas creiam ou não creiam, entendam ou não entendam, acreditem ou não acreditem, aceitem ou não aceitem, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Será que tem alguém aqui que aguarda ansiosamente pelo retorno de Cristo? Levanta a tua mão direita para cima e dá glória mais forte para Jesus Cristo nesta noite. Olai, o que manui camaria, camarapatori de conda récio, Pai.